a nossa aulinha aqui. Deixa eu ver, tem mais gente falando? Não. Então, deixa eu virar para vocês. Então, a gente estava falando na outra semana, deixa eu só relembrar vocês que a gente estava dizendo sobre as neoplasias hepáticas. Falamos que o aspecto dessas neoplasias varia de acordo com a diversidade, né, da formação celular de cada uma. Falamos das neoplasias benignas, né, dos tumores benignos, hiperplasia nodular hepática, cistoadenoma, adenoma e hemangioma, e o aspecto dessas lesões, né? Então, a hiperplasia nodular, o quanto nos confunde, né, gente? O cistoadenoma com esse aspecto que na literatura eles falam que é aspecto de esponja, tá? E o adenoma, que geralmente é uma lesão única, grande, hiperecóica. E os tumores malignos metastáticos. Nós começamos falando dos metastáticos, que são os hemângios, os linfomas, que pode ter qualquer cara, né? Se vocês lembrarem, eu falei que podia ser por aumento difuso, diminuição difusa, pode ter aspecto focal hipo ou aspecto focal ou multifocal hiper ecogênico. E os mastocitomas, que também pode causar um aspecto hiperecogênico ou pode ter lesões focais também. E por fim, o histiocitoma, que não é o tão comum assim, que geralmente é caracterizado por presença de lesões focais hipoecóicas. Bora agora falar sobre os tumores primários hepáticos, que foi onde a gente parou, né, gente? Que eu falei para vocês de carcinoma hepatocelular, que é o tumor mais comum primário hepático, e pode ter um aspecto sonográfico muito variável, porque depende da fase que está esse tumor, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar experimentalmente com esse tumor em ratos, né, que foi um tumor induzido, na verdade foi um tumor desenvolvido pela persistência de esteatite hepática, né, esteatohepatite, desculpa, que acabou levando à cirrose, e a cirrose evoluiu para os tumores, para os carcinomas hepáticos, tá? Então, eu comentei com vocês isso a semana passada, falei que o aspecto poderia ser mais hipoecogênico, quando tem mais necrose, inflamação, hemorragia ou cavitação, ou pode ser mais hiperecogênico, quando ele está mais organizado e desenvolvido, por exemplo, em cima de lesões primárias, como era o caso dos nossos ratinhos aqui no experimento, né? Não nesse caso aqui, que esse aqui é de um cachorro, mas nos ratinhos do nosso experimento, que é esse aqui, ó, que ele tinha cirrose hepática, né, desenvolvida por conta da persistência da infiltração gordurosa desse fígado. Se o pessoal que está acostumado aqui a acompanhar a gente no canal do Insta ou é assinante do YouTube, já deve ter escutado a gente falar sobre doença gordurosa hepática, né? E já deve ter visto também a gente comentar sobre isso, né? Sobre a evolução da infiltração gordurosa para a esteatohepatite, para a cirrose e para o hepatocarcinoma. E nesse trabalho que a gente fez, só fazendo um parênteses, foi bem interessante porque justamente o que a gente concluiu foi que não existe uma imagem patognomônica e que dependendo da fase que a gente pega a lesão, ele pode ter um padrão nodular hipo, misto ou até hiperecogênico. E a gente acabou estudando também com outros softwares associados, né, com o Doppler, com o contraste por microbolhas, enfim, tá? E acabou que a gente chegou a essas conclusões aí.
Bom, além do hepatocarcinoma, um outro tumor primário é o colangiocarcinoma e o cistoadenocarcinoma, que são tumores primários das vias biliares. Esses tumores, eles têm um padrão multilocular, às vezes eles têm como se fossem cavitações, né, anecoicas, septações. Antigamente o pessoal chamava de lojas, né, eram áreas que meio que se comunicavam e são tumores considerados mais comuns em gatos. Tem esse aspecto assim, ó, mais cavitário, uma cavitação irregular, né, tem esse aspecto de superfície bem irregular, às vezes contornos infiltrativos, né, não tão bem definidos como é o caso dos hepatocarcinomas, que tem mais aspecto nodular, né, de contornos mais definidos. Embora um possa estar relacionado com o outro e pode ter dois tipos de tumores diferentes no mesmo fígado, tá? A gente também precisa lembrar disso. E outras doenças que não são neoplásicas, mas que têm às vezes aspecto de neoplasia e são considerados diagnósticos diferenciais das lesões neoplásicas, seria a síndrome hepatocutânea e a amiloidose. Alguém aqui já pegou esses dois, ou um desses dois casos aqui? Dá um joinha aí para mim, para eu ver se alguém já diagnosticou uma amiloidose hepática ou já pegou algum caso de síndrome hepatocutânea, que não é muito comum. Eu acho que se eu peguei síndrome hepatocutânea foi umas 2 ou 3 vezes na minha vida. Fala aí pra mim, gente. Pegaram? Se tem mais alguém falando? Não, eu não. Só tem não. Bom, então vamos lá. Síndrome hepatocutânea, o próprio nome tá falando, né? A principal característica dessa doença, na verdade, é a doença dermatológica, né? O paciente ele acaba apresentando lesões cutâneas bem parecidas com, como é que se diz? Aquelas bacterianas, né? Dermatite bacteriana, e nunca fica bom, tá? Ele trata e acaba não ficando bom. Esses pacientes geralmente ou tem lesão hepática ou tem lesão hepática e pancreática, tá? Aqui a gente não colocou, mas a literatura cita também que alguns pacientes com doença pancreática crônica pode desenvolver essa síndrome hepatocutânea. Então, como é que é a cara do fígado? Ele fica hiperecogênico, heterogêneo, apresenta lesões focais que a literatura cita, tem um aspecto de padrão de favo de mel, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Uma imagem que o fundo do fígado é hiper e tem essas lesões hipoecogênicas. Bom, dá para perceber, né, que até agora tudo que a gente está falando aqui de lesão, todas essas que a gente apresentou, elas tinham um diagnóstico histopatológico, né? Então já deu para sacar que só pela cara não dá para a gente fechar o diagnóstico de jeito nenhum. E outro diagnóstico diferencial das lesões neoplásicas é a amiloidose hepática. A literatura comenta sendo o Sharpei e os gatos abissínios e siameses os mais frequentemente acometidos pelo depósito de material amiloide hepático. Esse depósito de material amiloide hepático, ele tende a tornar o fígado hiperecogênico, heterogêneo, com focos hipoecogênicos, tá? E a literatura comenta que esse fígado ele fica friável a ponto de poder se romper e ocasionar hemoperitônio.
tá? Então, também é um diagnóstico difícil, não é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico realizado somente com o histopatológico, tá? Esse aqui era um paciente com uma amiloidose hepática, era justamente um Charpey, e vê, a imagem é bem que podia passar, né? Por neoplasia, essa lesão aqui focal dessa paciente que tinha um fígado todo heterogêneo, né? Bem feiozão aqui, ó. Tá bom? Bom, a gente sabe, né? Dito que todas essas lesões que a gente apresentou aqui, as lesões focais são as consideradas mais sensíveis de diagnóstico, só que menos específicas. O que isso quer dizer, gente? Que hoje, com os equipamentos com uma resolução super boa, como a gente tem, é cada vez mais frequente a gente diagnosticar lesão focal. Tá? E cada vez mais frequente a gente vê essas lesões focais com maior facilidade. Só que o fato de vê-las não significa que a gente vai conseguir diagnosticar a natureza da lesão, a causa da lesão, tá? Então, isso é uma limitação da própria técnica, né? E não só da própria técnica, esse aspecto, mesmo que você abrisse esse abdômen e olhasse para diretamente o fígado com a lesão focal, mesmo assim a gente ainda não consegue fechar, né? A gente consegue ver, distinguir até onde vai a lesão, mas o histopatológico é o exame de eleição, é o exame padrão ouro, né? Para a gente poder fechar essas questões, esse diagnóstico mais específico. E quanto às lesões difusas? Como a gente tem uma menor quantidade de possibilidades de infiltração difusa celular, então o diagnóstico é um pouco mais específico. No entanto, a nossa grande limitação técnica, ela está relacionada à menor sensibilidade. O que isso significa? Significa que quando a gente tem estágios iniciais de infiltração difusa no fígado, o nosso diagnóstico fica mais difícil, né? Então, é muito mais difícil a gente pensar, por exemplo, em diagnosticar que seja uma simples infiltração gordurosa hepática. Ela, quando está em estágios iniciais, ela é mais difícil de diagnosticar, principalmente se a gente não se der conta dos ajustes técnicos do equipamento, o que frequentemente acontece, né? O Flávio está aqui perguntando se eu sugiro citoguiada em casos como este, se o custo-benefício é bom. Flávio, eu sugiro sim, eu acho que citologia é sempre um ótimo método de triagem, tá bem? Por que eu falo que é um método de triagem? Porque, na verdade, a gente também nem sempre vai fechar o diagnóstico final com a citologia, tá bem? A gente pode tentar, por exemplo, na doença infiltrativa gordurosa, a gente consegue até fechar na cito, mas na amiloidose, em doenças neoplásicas de aspecto infiltrativo, a gente pode fechar em um processo benigno ou maligno e não diagnosticar, não ter o diagnóstico final, tá? Então, a citologia tem é um bom custo-benefício no sentido de tentar triar benignidade e malignidade, mas só isso. Ainda acho que uma boa biópsia por fragmento, por exemplo, essas com TruCut, guiada com ultrassom, poderia ser muito melhor e mais efetiva no diagnóstico final dessas lesões, tá? Eu ainda vou falar um pouquinho aqui sobre outros métodos de diagnóstico. A gente já percebeu aqui que o modo B é mega limitado. Tem vários trabalhos na literatura provando isso, né? Que o diagnóstico final, ele nunca vai ser somente baseado
no modo B, tá? Embora há trabalhos, como esse aqui, por exemplo, do Lamb, que mostra que quando você tem, no mínimo, uma lesão de aspecto em alvo, lesão em alvo é assim, tá, gente? Ó, região central hiper e a região periférica hipoecogênica, tá? Então, essas lesões em alvo, ela tem um valor preditivo positivo para malignidade de 74%. Então, assim, se tiver que chutar, gente, é um chute um pouco mais certeiro, né? Você tem 26% de chance de errar e ser benigno. Então, até que vale a pena. Eu sempre coloco aqui para vocês as referências bibliográficas, que eu acho interessante a gente se utilizar disso também nos nossos relatórios, tá? No nossa conclusão diagnóstica, na nossa impressão diagnóstica. Você tem lá lesão em alvo, você vai falar que ela ela é sugestiva para malignidade e coloca lá esse valorzinho aqui tem esse valor preditivo positivo para isso de 74%, tá bem? Bom, lesões de ecogenicidade mista, presença de linfonodomegalia, linfonodopatia regional, também são indícios de malignidade, mas não é certeza, né? Bom, e um outro software, uma outra coisa associada ao modo B, né? Então, tem, historicamente falando, o valor do Doppler, tem um valor histórico, né? Só histórico, ouviram, né? Porque geralmente, na época em que foi utilizado o Doppler para o estudo dessas lesões focais hepáticas, né? Então, se notou que essas lesões neoplásicas eram hipervascularizadas, mas hoje a gente precisa tomar muito, muito cuidado, porque os equipamentos têm uma sensibilidade à detecção do sinal Doppler muito variável, né? Então, a gente tem alguns equipamentos que são extremamente sensíveis, e aí a gente consegue detectar muito vaso, e se a gente ficar baseado nessa conclusão aqui de mais de 20 anos atrás, que já caiu por terra, né? A gente vai comer muita bola, vai achar que muita lesão hipervascularizada é neoplásica e na verdade não é. Ou se você usar um equipamento com uma sensibilidade baixa à detecção do sinal Doppler, também você vai achar que a lesão não tem vascularização, tá lá na classificação do Tanaka. Segundo o Tanaka, tem vasos ao redor do tumor somente, e aí você vai achar que é uma lesão benigna e na verdade é maligna. Então aqui eu tô mostrando assim algumas variações, né? Todas elas lesões malignas, só que com variação de vascularização, tá vendo? Tá? Com variação de padrão de distribuição vascular, então chegando aí à conclusão de que não vai funcionar essa ideia de tentar diferenciar benignidade e malignidade com o Doppler. Isso não funciona. E quando a gente usa o contraste de microbolhas, a Faverovet, acho que é a Anaís, né, seu nome, tá perguntando, contraste de microbolha já é uma realidade aqui no Brasil? Na ultrassonografia, na medicina, sim, tá? Mas na veterinária, não. Por que não? Porque o contraste é caro? Não. Porque o que é caro são os equipamentos que tem o software. Então acertei, né, Anaís? Os equipamentos que tem o software, que dispõem desse software, são equipamentos que por enquanto ainda não cabem muito no bolso da gente. A gente não tem equipamentos portáteis com o software de contraste ainda, tá? Mas vai ter, logo, eu já ouvi aí um zoom de que tem lançamento em vista. Eu acredito que não vai demorar muito, tá? Os trabalhos de software, os trabalhos de contraste já tem bastante tempo na veterinária, né? Assim como os trabalhos
publicados em pequenos animais. Eu acho que não vai demorar muito, vai chegar aí algum equipamento. Barateou já o custo bastante desses equipamentos, embora esses que têm o software ainda não sejam muito viáveis, né? Quando a gente começou a trabalhar com contraste aqui no início de 2000, o software era pago separado, além de tudo, gente. Tinha que pagar um royalty de software. Era muito, muito mais caro. Além dos equipamentos serem caros, ainda tinha que pagar o royalty para o software. E hoje em dia já não tem mais, então já deu uma boa melhorada, né? Bom, e o que a gente vê? Que aqui, né, esse paciente aqui é um experimental nosso, com o contraste de microbolhas, até aqui a gente fez associado com o Doppler, né, para mostrar a vascularização. O contraste de microbolhas, ele funciona da seguinte forma: as lesões malignas, elas drenam muito mais rapidamente do que as lesões benignas. Então, isso faz com que em segundos, em questão de 30, 40 segundos, a gente consegue diferenciar as lesões benignas e malignas dentro de um fígado. Tá? Então, as lesões benignas, elas não drenam rápido, elas vão permanecer contrastadas por mais tempo, igual o resto do parênquima, e isso faz a diferenciação. Tem estudos mostrando, né, aqui o estudo do O'Brien, o Bob puxa super a sardinha para o lado do contraste, dizendo que ele tem 100% de sensibilidade e 94% de especificidade para detecção de malignidade. A gente fez o mesmo estudo e puxa aqui não tanto, né? Mas também deu uma sensibilidade bem alta, quase 90%, e uma especificidade também bem alta, de quase 70%. Essa é mais ou menos a variação. Então, seja lá como for, o estudo contrastado é bastante promissor, né? Eu acho que tem um potencial de uso sensacional na veterinária. Tá? Aqui tem uma imagem de um hemangiosarcoma em fígado com o contraste, contrastando aqui todo o parênquima hepático e as lesões focais que já fizeram a drenagem, né, do contraste. Então a gente chama de washout. O washout foi bem mais rápido, mostrando as várias lesões nodulares focais e com esse aspecto de malignidade em relação ao tecido aqui hepático, tá bom? Esse aqui também foi um estudo que a gente pôde acompanhar nos Estados Unidos com o O'Brien, lesão focal benigna, né, com contraste. Então, ele entra, contrasta todo o fígado, inclusive a lesão focal, tudo por igual e permanece contrastado por mais tempo. Enquanto essa daqui, o fígado tem algumas lesões focais. Quando o contraste chega no fígado, aqui foi injetado o contraste, ele já se esparrama pelo fígado e já começa a aparecer lesões até onde a gente não estava vendo antes, tá? Então, ele mostra pra gente que o fígado tem mais lesões focais do que, na verdade, parecia, né? Então, aqui essa parte do software está mostrando áreas de washout mais rápidas do que o restante do parênquima, que ficou bem contrastado aqui, ó, tá vendo? Com lesões não só aquelas que a gente já estava olhando aqui, ó, no modo B, mas aparecendo outras menores que não eram visíveis antes do contraste, tá bom? E a elastografia, o povo fala tanto, né, de elastografia. Gente, antes de tudo, vocês precisam saber que elastografia é um conjunto de técnicas, tá bem? Não é só uma técnica, não é só um software. Então, existem vários softwares de elastografia diferentes. Eu sugiro que vocês, quem quer estudar um pouquinho de elastografia, tem essas referências aqui que falam um pouco sobre a física da elasto. E se você quer economizar seu tempo, vai lá no canal do Naus no YouTube, que tem uma palestra só sobre isso, tá bem? Bom, a maioria dos estudos de elasto, eles servem para detectar dureza do tecido, fibrose, tá? Não tem muitos trabalhos mostrando o uso
da elastografia para diagnóstico de malignidade. Tem bem poucos trabalhos falando sobre isso, tá bem? Esses são os trabalhos que falam sobre detecção de malignidade através da elastografia. E esses trabalhos de elastografia, olha aqui, por exemplo, a gente tem a técnica de elasto chamada freehand ou sonoelastografia, que é a menos confiável, é a elastografia através do elastografia colorida, que o pessoal chama também, né? Que você vai fazer a própria força com o transdutor, exige treinamento do operador, tá? Então, esse aqui era parte dos trabalhos também experimentais que a gente fez no pós-doc com elastografia colorida, e ela mostra através da reação em relação à força exercida com o transdutor, né? A gente vai fazer alguns movimentos de força aqui com o transdutor, são mesmo movimento com a mesma força várias vezes, né? E aí o equipamento ele vai detectar através de um gráfico de senoides, ele mostra aqui pra gente o gráfico, a gente dentro do gráfico vai escolher qual foi o movimento mais perfeito e aí verificar a dureza do tecido. Aqui o Rony está perguntando se a mais eficiente é a share wave. Então, não é share de dividir, tá? É share de cisalhamento, tá bom? Share wave é sim, tá? É a melhor para a gente poder estudar, porque ela é menos operador dependente. Todas essas daqui que utilizam o software de cores ou o software a freehand, né, que você tem que fazer a força sozinha, elas são menos confiáveis, tá bom? Deixa eu voltar aqui para falar para vocês. Então, essa share wave é sim a mais confiável, porque o que acontece? Junto com a onda sonora é emitido uma onda de cisalhamento, que é uma onda mecânica também, que vai fazer com que ela se propaga pelo tecido junto com a onda sonora, e essa velocidade, né, com a qual ela se propaga e retorna para o transdutor, ela é medida pelo software e vai calcular de acordo com a velocidade a dureza do tecido também, tá? Então tem ali uns trabalhos na literatura, tem trabalhos na literatura mostrando qual seria a velocidade normal, a velocidade esperada num tecido sadio. Então, por exemplo, no fígado sadio, e esse fígado com graus de dureza diferente teria uma velocidade mais rápida, né, para a propagação desse sinal. Então, tem essa utilização para graduação de fibrose. Aí vocês vão perguntar, mas por que gradua a fibrose? Na espécie humana é bastante importante, porque na medicina humana as questões, né, de acompanhamento de doenças hepáticas crônicas são questões até de saúde pública hoje em dia, né? Com essa questão de ser comprovado a evolução da cirrose para o hepatocarcinoma e da própria esteatohepatite ou da infiltração gordurosa, esteatose hepática, para pular para hepatocarcinoma é muito importante. Então é uma questão de saúde pública, uma vez que a gente sabe que a doença gordurosa, né, de infiltração gordurosa hepática, ela é muito prevalente na espécie humana, né? Tem gente perguntando aqui, elastografia em formações hepáticas tem maior sensibilidade em lesões mais superficiais ou qualquer profundidade? Tem diferença sim, Doug, muita diferença, tá? A gente tem, os trabalhos na literatura ainda não mostraram exatamente qual é o grau de profundidade, mas os preliminares mostram que, assim como o Doppler, né,
ele vai perdendo a sensibilidade a partir de uma certa profundidade, e isso é ao redor de 4 centímetros de profundidade. Então, em pacientes maiores, em tórax mais profundos, esses softwares perdem bastante a sensibilidade, tá? Então, as lesões mais superficiais, sim, têm maior acurácia diagnóstica, né? E a questão do fígado também, nesses animais, porque o fígado está dentro do gradil costal, né? Então, a elastografia freehand, como depende da força externa e não da onda de cisalhamento, ela também vai sofrer bastante interferência nesses pacientes, porque como é que você vai medir dureza dentro de um órgão que está dentro do gradil costal, que é duro, né? Então é complicado isso, também diminui bastante a acurácia diagnóstica nessas situações aí, nessas possibilidades. Eu acho que era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio aí durante esse mês das neoplasias, dos tumores aí em fígado, que todo mundo sabe que eu gosto bastante dessa questão, né? Eu volto para o mês que vem, continuando com a oncologia e a ultrassonografia aí associadas na semana que vem. E na outra semana, não percam, a gente vai começar a divulgar as inscrições para a semana gratuita, totalmente gratuita, de interpretação de impressão diagnóstica. Então, se você que é ultrassonografista, você quer dar um up na sua impressão diagnóstica, vem para essa semana de impressão diagnóstica. E se você é ultrassonografista ou clínico, vem também, tá? Ultrassonografistas, chamem os seus clientes, os seus colegas, para a gente poder aí alinhar essa linguagem junto. Acho que isso pode ajudar vocês, ultrassonografistas. E vocês que são clínicos, venham, porque é gratuito, vai ajudar você a compreender melhor, a gente poder alinhar melhor essas linguagens que são muitas vezes tão diferentes, né? Tá bom? Então, um bom finalzinho de semana para vocês. Essa semana foi curtinha para quem não fez plantão, né? Porque teve feriado. E para quem tá aí na lida o tempo todo, que nem a gente, então um bom resto de semana para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.